Bom, tá gravando. Boa tarde a todos. Então, a aula de hoje é sobre equilíbrios químicos. O que vem a ser um equilíbrio químico? Então, às vezes, você tem uma reação química na qual vocês têm os reagentes A mais B. Eles reagem produzindo C mais D. E essa reação química ela ocorre a uma velocidade chamada V1, uma determinada velocidade. Ao mesmo tempo, C mais D, eles podem reagir entre si e formar novamente A mais B, numa reação inversa. E essa reação inversa a gente chama que é V2, velocidade 2. Quando a velocidade 1 for igual à velocidade 2, a gente diz que atingiu o equilíbrio químico. Então, o equilíbrio químico é quando velocidade 1 é igual à velocidade 2, aí significa que atingiu o equilíbrio químico. Tá? Então, a gente tem esse gráfico cujo eixo Y indica a rapidez da reação ou a velocidade da reação, e o eixo X seria o tempo da reação. Quando a gente fizer a análise de gráfico em equilíbrios químicos, toda curva que desce representa um reagente. Por quê? Porque o reagente, a tendência dele é diminuir a concentração com o passar do tempo. E toda curva que sobe é dos produtos, porque inicialmente você não tem produto numa reação química. E à medida que a reação química vai ocorrendo a formação dos produtos. Então, toda curva que sobe, ela é dos produtos. Então, ó, se a gente olhar aqui, ó, essa curva em azul representa, né, a velocidade da reação V1, que seria da esquerda para a direita. E essa curva vermelha, representa a velocidade V2, que é da direita para a esquerda. E a partir desse ponto aqui, ó, a velocidade ela é constante. Então, a gente diz, ela é constante e igual, né? Ela é constante e igual para V1 igual a V2. Então, a gente diz que nesse ponto aqui atingiu o equilíbrio. Toda vez que a gente tem um equilíbrio químico, nós podemos escrever esse equilíbrio químico numa forma de uma relação matemática, chamada de K de constante. Se for em função da constante, em função da concentração das espécies químicas, a gente chama de Kc. Então, a constante de equilíbrio vai ser igual à concentração do produto dividido pela concentração dos reagentes. É claro que isso aqui é uma representação genérica. Os mais detalhes a gente vai ver nos dois exemplos aqui embaixo. Então, vamos ver aqui esse equilíbrio químico. Ó. Aqui embaixo, nós temos H2 mais I2 em equilíbrio com 2HI. A gente vai pegar esse equilíbrio químico e escrever na função de uma constante de equilíbrio Kc. Então, Kc vai ser igual, ó, produtos dividido pelo reagente. Então, vai ser a concentração de HI elevado ao quadrado. Esse 2 aqui elevado ao quadrado é o coeficiente estequiométrico do HI, dividido pela concentração do H2, elevado a 1, né, porque o coeficiente estequiométrico é 1, que multiplica a concentração do I2, que também é 1. Então, por que Kc? Que é a constante de equilíbrio em função da concentração das espécies químicas. E a concentração é em mol por litro. Então, é dessa forma que a gente expressa a relação Kc desse equilíbrio químico. Agora, vamos pegar esse segundo exemplo aqui, ó. N2 mais 3H2 em equilíbrio com 2NH3. Então, a gente escreve, ó, Kc vai ser igual a NH3, que ela é o produto, elevado ao quadrado, porque 2 é o coeficiente estequiométrico do NH3, dividido pela concentração do N2, que multiplica a concentração do H2, elevado ao
cubo. 3 é o coeficiente estequiométrico do H2. Então, é dessa forma aqui que a gente representa a constante de equilíbrio para essa reação química, a constante de equilíbrio Kc, que é em função da concentração em mol por litro das espécies químicas. Então, vamos pegar esse exemplo 1. Escreva as expressões das constantes de equilíbrio Kc para as seguintes reações. Então, o item A. Nós temos PCl5 em equilíbrio com PCl3 mais Cl2. Então, o Kc vai ser igual à concentração de PCl3, que multiplica a concentração de Cl2, dividido pela concentração do PCl5. Então, essa daqui é a constante de a representação, né, a expressão da constante de equilíbrio em função de Kc, né, da concentração das espécies químicas. O item B. O item B nós temos o Fe3O4 mais gás hidrogênio, produzindo 3FeO sólido mais água gasosa. No equilíbrio químico, toda espécie química que for sólida ou for líquido, a concentração não muda. Então, como a concentração é constante, a gente atribui o valor de 1 à espécie química que for sólida ou líquida. Então, o Fe3O4 é sólido. A gente atribui o valor igual a 1. O FeO sólido, ele é sólido, então a concentração dele não muda. Então, a gente atribui o valor igual a 1. Então, a gente pega essa expressão e escreve em função do Kc, da concentração das espécies químicas. Então, o Kc vai ser igual à concentração da água, dividido pela concentração do H2. Então, essa daqui seria a resposta desse item B de bola. O item C, nós temos o N2 gasoso, mais 2 moléculas de água gasosa, formando o NH4NO2 sólido. Então, a mesma coisa. Se é sólido, a gente atribui o valor igual a 1. Tá? Então, o Kc vai ser igual a 1, que é atribuído ao NH4NO2, dividido pela concentração do N2, que multiplica a concentração da água, só que a água é elevada ao quadrado. Por quê? Porque o 2 é o coeficiente estequiométrico da água. Então, o Kc vai ser igual a 1 dividido por N2, né, a concentração de N2, que multiplica a concentração da água gasosa elevado ao quadrado. Então, essa daqui que seria a resposta desse item C. E último item desse exemplo 1, o item D de dado. Então, a gente tem aqui o SO2 gasoso, mais meio O2 gasoso, em equilíbrio com esse SO3 gasoso. Então, o Kc vai ser igual ao SO3, a concentração do SO3, dividido pela concentração do SO2, que multiplica a concentração do oxigênio. O oxigênio ele é elevado a meio, 1/2. Então, a concentração do oxigênio elevado a meio equivale a raiz quadrada da concentração do oxigênio. Então, quando a gente tem um número, né, 10 elevado a 1/2. É a mesma coisa do que raiz de 10. É a mesma coisa. Então, essa daqui seria a resposta desse item D do exemplo 1. Agora, a gente tem esse exemplo 2. O gráfico a seguir representa a reação. Então, tem a reação química. Nós temos aqui o CO2 mais H2 em equilíbrio com CO mais H2O. E a gente tem um gráfico. O eixo Y é a concentração das espécies químicas e o eixo X é o tempo.
Então, como eu falei para vocês, toda curva que desce representa os reagentes. Por quê? A tendência é o reagente ser consumido numa reação química. E toda curva que sobe representa um produto, porque o produto inicialmente ele não existe, e à medida que a reação química vai ocorrendo, o produto vai sendo formado. Tá? Então, o item A ele fala: indique a curva que representam, indique as curvas que representam os reagentes. Então, como eu falei para vocês, reagente é curva que desce. Então, só pode ser essas curvas aqui, ó, indicadas por essas setas aqui, ó. Então, essa curva aqui seria de um dos reagentes e essa outra curva aqui do outro reagente. Tá? Então, a resposta é essa seta em vermelho. Opa, essa é a resposta, essa seta em vermelho. O item B, indique o tempo aproximado para que o sistema atinja o estado de equilíbrio. Então, ele falou tempo aproximado, né? Então, se a gente olhar o eixo X, seria o ponto do eixo X onde a concentração das espécies químicas ela fica constante, ela não altera. Então, se a gente olhar aqui, ó, esse aqui ó, seria 1, 2, 3, 4 segundos. Se a gente olhar nesse aqui, 1,5 segundos, ó, até o 2,5 segundos, ó, essa concentração está sendo alterada. Agora, a partir do tempo 2,5, a partir desse ponto, praticamente, né, analisando esse gráfico, a gente vê que a concentração das espécies, né, ela fica constante. Forma uma plataforma, né, tendendo a ser paralela ao eixo X. Então, fazendo uma análise, né, ele fala, indique o tempo aproximado. Então, o tempo aproximado seria o tempo de 2,5 segundos. 2,5 segundos, a partir desse ponto, a concentração das espécies químicas fica constante. E para terminar esse exemplo 2, seria o item C. A reação é um equilíbrio homogêneo ou heterogêneo? O que seria um equilíbrio homogêneo? É que quando todos os participantes do equilíbrio, o estado físico dele é o mesmo. Então, se a gente olhar a reação química, todos os integrantes aqui, todas as espécies químicas do equilíbrio, estão no estado gasoso. Então, a gente tem aqui um equilíbrio homogêneo. Agora, se uma dessas espécies químicas fosse sólidas, né, e os demais gasosos, então seria um equilíbrio heterogêneo. Tá? Se tivesse um sólido, se tivesse um líquido, e se tivesse um gasoso, seria um equilíbrio heterogêneo. Mas nesse caso aqui, ó, todas as espécies químicas são no estado gasoso. Tá? Então, ó, a reação é um equilíbrio homogêneo ou heterogêneo? Seria um equilíbrio homogêneo. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 2. Então, constante de equilíbrio e pressão parciais. Então, Kp. Então, quando a gente tem um equilíbrio químico, cuja as espécies sejam no estado gasoso, você pode escrever, representar esse equilíbrio químico em função de Kp, que seria a constante em função das pressões parciais de cada espécie química gasosa. Então, ó, esse equilíbrio químico a gente pode ser representado aqui, ó, N2 mais 3H2, em equilíbrio com 2NH3. Então, Kp, que é a constante de equilíbrio em função da pressão, vai ser igual a pressão parcial do NH3 elevado ao quadrado, dividido pela pressão parcial do gás nitrogênio, que multiplica a pressão parcial do H2, do gás hidrogênio. Só que o coeficiente estequiométrico do hidrogênio é 3. Então, a gente eleva ao cubo. Pressão parcial do hidrogênio elevado ao cubo.
Então, vamos resolver o exemplo 3. Escreva as expressões das constantes de equilíbrio, Kp, para as seguintes reações. Então, a gente tem o item A e o item B. Então, o item A, ó, todas as espécies químicas estão no estado gasoso. Então, é um equilíbrio homogêneo. Então, vai ficar, ó, Kp é igual à pressão parcial do gás HI elevado ao quadrado, porque o coeficiente estequiométrico do HI é 2, dividido pela pressão parcial do H2, que multiplica a pressão parcial do I2. Então, é dessa forma aqui que a gente representa as expressões das constantes de equilíbrio, Kp, para essa reação química aqui no item A. Agora, vamos para o item B. O item B, se a gente analisar, é um equilíbrio heterogêneo. Por quê? Temos espécies químicas aqui ó, no estado sólido e gasoso. Então, temos mais de um estado físico. Então, é um equilíbrio químico heterogêneo. Toda vez que a gente tiver uma espécie química que for sólida ou líquida, a gente atribui o valor 1, porque a concentração dessas espécies químicas não altera, ela não varia. Então, a gente atribui 1 para o CaCO3 e 1 para o CaO. Então, a constante de equilíbrio Kp, em função da pressão parcial, vai ser igual à pressão do CO2. Então, a pressão parcial do CO2. Então, essa daqui ó, vai ser a resposta do exemplo 3, item B de bola. Então, exemplo 4. Ele fala, ó, coloque os equilíbrios a seguir em ordem crescente de rendimento de produtos, na temperatura 25 graus Celsius. Então, a gente pode associar o seguinte, quanto maior for o valor de Kc, da constante de equilíbrio, mais deslocado para a direita ele estará. Ou seja, maior será o rendimento dos produtos. Maior quantidade de produtos terá. Então, ó, a gente tem o item A, a gente tem esse equilíbrio químico com a constante 4,6 vezes 10 elevado a menos 3. O item B de bola, o Kc, 3,5 vezes 10 elevado à oitava. O item C, o equilíbrio, ó, o Kc é igual a 1,7. E o item D, o Kc é igual a 700. Então, novamente, quanto maior o valor de Kc, mais deslocado para a direita o equilíbrio vai estar. Ou seja, mais produtos nós teremos. E o que o enunciado da questão ele fala? Coloque os equilíbrios a seguir em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, de rendimento de produtos, em produtos. Então, o que a gente vai pegar? Que tem menos produtos, que vai ter o menor Kc. Então, vai ser o A, ó, porque é 10 elevado a menos 3, 4,6 vezes 10 elevado a menos 3. Então, é o menor de todos. Então, ó, vai ser o item A, né? Coloquei o item A. É menor do que o item C, porque o item C ó, é 1,7 o valor do Kc. Que é menor que o D, porque é 700 o valor do Kc, que é menor que o item B, que é o maior de todos, né? Que é 3,5 vezes 10 elevado à oitava. 10 elevado à oitava é um número bem grande, né? Seria 350 milhões, né? Então, o item B seria o maior de todos. Então, a resposta para esse exemplo 4 vai ser A é menor do que C, é menor do que o D e é menor que o P. O exemplo 5, ele envolve um pouco de cálculo. Então, vamos ler ele. Um recipiente fechado de 1 litro, então ó, tem 1 litro, contendo inicialmente a temperatura ambiente,
1 mol de H2, ó, H2 é o reagente, e 1 mol de I2. I2 é outro reagente. E é aquecido a 300 graus Celsius. Com isto, estabelece-se o equilíbrio. Então, nós temos aqui a reação química do equilíbrio químico. Então, ele fala, ó, determine a concentração em mol por litro de cada uma das espécies, que seria o H2, o I2 e HI, nessas condições. E ele dá, ó, que o Kc, a constante de equilíbrio em função da concentração mol por litro, é igual a 10 elevado a ao quadrado. Então, como que a gente resolve? Ó, a gente tem o equilíbrio químico que ele forneceu no enunciado da questão. Inicialmente, a gente tinha 1 mol por litro de H2, tinha 1 mol, né? E ele estava num volume de 1 litro, então seria 1 mol por litro. 1 mol por litro de H2. 1 mol por litro de I2, porque a gente tinha 1 mol de I2 em 1 litro de reagente, de recipiente, então nós temos 1 mol por litro também. E no início nós não temos nada de produto. Aí aconteceu o equilíbrio químico. Então, parte do H2 e parte do I2, ele reagiu e produziu uma parte de HI. Então, o que a gente faz? Ó? Chama 1 menos X, que foi a parte que reagiu do H2. 1 menos X é a parte que reagiu do I2. Por que a gente chamou de X e X aqui também? Porque o coeficiente estequiométrico dessas duas espécies químicas é 1. Então, se aqui for X, aqui a gente chama de X também. E aí produziu uma determinada quantidade de HI. Então, a gente chamou o quê? De 2x. Por que a gente chamou de 2x? Porque o coeficiente estequiométrico aqui é 2. E aqui, ó, é 1. Então, ó, se aqui reagiu x, aqui produziu 2x de HI. Então, o que a gente faz agora? A gente coloca na expressão de equilíbrio Kc. O valor de a expressão de equilíbrio Kc vai ser igual a Kc é igual a concentração de HI elevado ao quadrado, que é o coeficiente estequiométrico de HI, dividido pela concentração de H2, que multiplica a concentração de I2. Então, essa daqui é a expressão de equilíbrio. Aí a gente pega os valores dessa relação aqui em cima e substitui na expressão de equilíbrio. Então, Kc vai ser igual a concentração de HI vai ser 2x. Então, vai ser 2x elevado ao quadrado, dividido pela concentração do H2, que é 1 menos x, que multiplica a concentração do I2, que vai ser 1 menos x. Então, ó, o Kc vai ser igual a 2x elevado ao quadrado, que divide 1 menos x elevado ao quadrado. Que ó, 1 menos x, que multiplica 1 menos x, isso aqui vai ser 1 menos x elevado ao quadrado. Só que no enunciado da questão, ele disse para a gente que o Kc é 10 elevado ao quadrado. Então, ó, 10 elevado ao quadrado. Então, quando a gente tem matemática, o que a gente pode fazer? Jogar a raiz quadrada dos dois lados numa igualdade. Isso na matemática permite. Então, ó, 10 elevado ao quadrado aqui, a gente põe a raiz quadrada aqui. E a gente põe raiz quadrada nesses dois termos, né? 2x ao quadrado e 1 menos x ao quadrado. O que a gente faz? A gente corta esse 10 elevado ao quadrado, a gente corta esse 2 com a raiz. Vai sobrar 10. 2x elevado ao quadrado, né? Raiz quadrada de 2x elevado ao quadrado vai ser 2x. Então, a gente põe 2x aqui.
E raiz quadrada de 1 menos x elevado ao quadrado vai ser 1 menos x. Então, 1 menos x. Então, o que a gente faz agora? Multiplica cruzado. Então, vai ser 2x, que vai ser igual 10 vezes 1 vai ser 10, menos 10x, que é 10 que multiplica menos x. Então, resolvendo essa expressão aqui, vai ser 12x é igual a 10. Isola o x vai ser igual a 10 elevado a 12. Simplificando, o x é igual a 5 sobre 6 mol por litro. Mas só que a gente calculou aqui o valor de x. Mas ele quer a concentração das espécies químicas. Então, ó, no equilíbrio, qual que seria a concentração de H2? Seria 1 menos x. Então, a gente põe aqui, ó, 1 menos x, o x a gente calculou que é 5 sobre 6. 1 menos 5 sobre 6, fazendo essa continha aqui, vai ser equivalente a 1 dividido por 6. 1 dividido por 6 mol por litro. Fazendo na calculadora 1 dividido por 6, dá 0,166 mol por litro. Agora, qual que é a concentração do I2? O I2 é 1 menos x. Então, o x a gente calculou que é 5 sobre 6. Então, vai ser 1 menos 5 sobre 6. Resolvendo essa expressão aqui, vai ser igual a 1 sobre 6 mol por litro. Que vai ser igual a 0,166 mol por litro. Agora, qual que vai ser a concentração do HI? O HI vai ser igual a 2x. Então, a gente pega 2 vezes x, o x a gente calculou aqui que é 5 sobre 6. Então, 2 vezes 5 sobre 6 vai ser igual a 10 sobre 6. Simplificando essa expressão aqui, vai ser igual a 5 sobre 3 mol por litro. 5 sobre 3, fazendo na calculadora, é 1,666 mol por litro. Então, essa daqui seria a concentração do HI. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo. Ele pede a concentração do H2, do I2 e do HI. Bom, então vamos para o exemplo 6, que diz: o N2O4 e o NO2, gases poluentes do ar, encontram-se em equilíbrio segundo a equação. Então, ele deu a equação, ó, N2O4 em equilíbrio com 2NO2. Aí ele diz: em uma experiência nas condições do ambiente, introduziu-se 1,50 mol de N2O4, que é o reagente daqui, né, em um reator de 2 litros. Estabelecido o equilíbrio, a concentração de NO2 foi de 0,06 mol por litro. Então, no equilíbrio, essa concentração de NO2 foi de 0,06 mol por litro. O item A, ele fala: determine a concentração de N2O4 no equilíbrio. Ele quer saber essa concentração de N2O4 no equilíbrio. E o item B, determine o valor de Kc nas condições do equilíbrio. Então, vamos resolver essa questão 6. Então, inicialmente, a gente vai calcular a concentração inicial do N2O4. Então, que seria o reagente, né? Então, ele colocou 1,50 mol de N2O4 num recipiente que tinha um volume de 2 litros. Então, 1,50 dividido por 2 vai dar igual a 0,75 mol por litro. Então, a gente faz o seguinte, ó, N2O4 em equilíbrio com 2NO2. Inicialmente, então, a concentração do N2O4 é 0,75 mol por litro. E qual que é a concentração do NO2? É zero, não tem nada, antes de iniciar o equilíbrio. Aí ocorreu o equilíbrio químico. Então, vai ter 0,75
menos X. 0,75 menos X. E aí vai produzir o quê? 2x de NO2. Por que 2x? Ó, o coeficiente estequiométrico aqui é 2. Se uma determinada quantidade de N2O4 que reagiu, a gente chamou de X, aí produziu 2x. Por que 2x? Porque o coeficiente estequiométrico do NO2 é 2. Então, a gente chama aqui de 2x. Agora, o enunciado da questão falou para a gente que, no equilíbrio, a concentração do NO2 era 0,06 mol por litro. Então, como que a gente calcula o valor de X? 2x vai ser igual a 0,06 mol por litro. Esse 0,06 mol por litro está lá no enunciado da questão. Então, resolvendo essa expressão, 0,06 dividido por 2, x vai ser igual a 0,03 mol por litro, o valor de x. Então, qual que vai ser a concentração do N2O4? Vai ser 0,75 menos x. Então, o x a gente calculou que é 0,03 mol por litro. Então, 0,75 menos 0,03 vai dar 0,72 mol por litro no equilíbrio. Então, a concentração do N2O4 no equilíbrio vai ser 0,72 mol por litro. Então, essa daqui seria a resposta do item A. Então, vai ser 0,75 inicialmente, menos o que reagiu, 0,03, que equivale ao x, é igual a 0,72 mol por litro. Essa aqui seria a resposta do item A. O item B, ele pede para calcular o valor de Kc. Então, o Kc vai ser igual à concentração do NO2 elevado ao quadrado, NO2 elevado ao quadrado, dividido pela concentração do N2O4. N2O4. Então, a gente vai pegar a concentração de cada espécie química do equilíbrio e substituir nessa expressão. Então, o Kc vai ser igual a 0,06 mol por litro, 0,06 mol por litro elevado ao quadrado. Elevado ao quadrado. Por quê? Porque aqui o coeficiente estequiométrico é 2. Dividido pela concentração do N2O4. N2O4 é 0,72, dividido por 0,72. Então, fazendo na calculadora 0,06 elevado ao quadrado, dividido por 0,72, vai dar igual a 0,005. Então, 0,005 é o valor de Kc para essa reação. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 6. O exemplo 7. O gráfico abaixo representa o estabelecimento do equilíbrio químico representado por... Então, a gente tem esse equilíbrio químico aqui, homogêneo, H2 mais I2, em equilíbrio com 2HI. Nós temos aqui o eixo Y, a concentração mol por litro. E o eixo X, o tempo em minutos. Então, nós temos a curva, como eu falei para vocês, toda a curva que desce é de reagente. E toda a curva que sobe, ela é de produto. Tá? Então, nós temos o gráfico aqui que ele forneceu para a gente. Então, ele fala, com base nesses dados, determine o item A, a concentração de H2 no tempo 10 minutos. Então, a gente vai no eixo X aqui, vê no tempo 10 minutos. E a gente vê, o H2 é essa curva aqui, Então, o H2, nesse ponto aqui, 10 minutos, vai ser um valor bem próximo de 3 mol por litro. 3 mol por litro. Então, a resposta do item A, 3 mol por litro. O item B de bola.
a concentração de I2 no tempo de 12 minutos. Então, a gente vai no eixo X e pega 12 minutos. E vê aonde está o I2. O I2 está aqui, ó. 12 minutos, I2 está aqui, ó. Então, olhando no eixo Y, vai ser um valor bem próximo ali, aproximado de 4. Então, 4 mol por litro. 4 mol por litro. Então, a resposta do item B de bola. E o item C, o valor de Kc para esse sistema nessas condições. Então, primeiro a gente tem que ver a expressão de Kc. Kc vai ser igual à concentração de HI elevado ao quadrado, porque o coeficiente estequiométrico aqui é 2, dividido pela concentração de H2, que multiplica a concentração de I2. Então, o valor de Kc vai ser igual à concentração de HI no equilíbrio, ó, o equilíbrio químico, a partir do ponto 20 minutos, né? Há uma tendência das concentrações das espécies químicas serem constantes. Então, a partir do tempo 20 minutos, a concentração de HI ela é 6 mol por litro, olhando o gráfico. Então, vai ser 6 elevado ao quadrado, dividido pela concentração de H2. Então, se a gente olhar H2, a concentração aqui é bem próxima de 1. Então, 1 mol por litro, que multiplica a concentração de I2. Então, tempo de 20 minutos, o I2, a concentração em mol por litro é 2. Então, vezes 2. Então, 6 ao quadrado é 36, dividido por 2 vai dar 18. Então, o valor de Kc, ele vai ser igual a 18. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 7, o item C. Com isso, a gente chegou no final da aula de hoje. Os slides referentes a essa aula já estão no SIGA. A lista de exercícios 7 também já está no SIGA. Daqui a pouco eu vou pegar esse vídeo e vou colocar no YouTube e mando o link no grupo do WhatsApp da turma. Eu vou encerrar essa gravação